Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma decisão do STF que analisou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da criação de assessoria jurídica estadual que atuaria em paralelo à Procuradoria-Geral do Estado no estado do Rio Grande do Norte. Eu estou falando da ADIM 6500, oriunda naturalmente do Rio Grande do Norte. Como de costume, na descrição do vídeo vocês vão encontrar a referência completa do julgado e também a disponibilização da ementa para vocês. O que nós tivemos aqui no contorno fático desse caso? A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte previu a carreira de assessoria jurídica estadual e estabeleceu que esse assessoramento jurídico auxiliar ao Estado estaria vinculado diretamente à Procuradoria-Geral do Estado. Também previu na Constituição a necessidade de regulamentação por norma infraconstitucional, o que veio a ocorrer por meio da Lei Complementar Estadual número 518. Se não me engano, eu separei aqui para os senhores. Olha, artigo 88 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê a criação dessa carreira de assessoria jurídica estadual e a Lei Complementar 518 de 2014 disciplinou, regulamentou esta carreira. E aí o que se deu? A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP, ajuizou esta ADIM sustentando a inconstitucionalidade material dessas normas sob argumento de lesão ao princípio constitucional da unidade orgânica da advocacia pública. E eu já lhes adianto que esse argumento foi acolhido pelo STF. O STF concordou que o artigo 132 da Constituição Federal prevê realmente esse princípio da unidade orgânica da advocacia pública, ao prever, aspas, os procuradores dos estados e do Distrito Federal organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos com participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, a representação judicial, a consultoria jurídica é exclusividade, portanto, no âmbito da administração pública, seja na sua esfera direta ou indireta, das procuradorias dos estados e do município. Então, a criação dessa assessoria jurídica do Estado ofendeu realmente esse princípio da unidade orgânica da advocacia pública dos estados e do Distrito Federal, porque esse princípio prevê justamente que a representação judicial e a consultoria jurídica dos estados membros deve ser feita exclusivamente pelas procuradorias. Esse princípio da unicidade denota, portanto, significa que os procuradores são os únicos responsáveis pela representação judicial e pela consultoria jurídica dessas unidades federadas. Somente membros dessa instituição, desse órgão, podem desempenhar essas funções de representação judicial e consultoria jurídica. Ocorre que, nesta Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte, artigo 518, Lei Complementar de 518 do Estado do Rio Grande do Norte, estipulava-se para os membros dessa carreira de assessor jurídico estadual a prática de diversos atos privativos dos procuradores, como a emissão de parecer jurídico, a assinatura de petições, peticionamento em juízo. O STF já tinha afirmado esse princípio da unidade da representação judicial pelas procuradorias por meio do julgamento da ADIM 145. Em 2018, o STF julgou a ADIM 145 e afirmou que a Constituição Federal estabeleceu um modelo de exercício exclusivos pelos procuradores do Estado e do Distrito Federal de toda a atividade jurídica nas unidades federadas estaduais e distrital, o que inclui as autarquias e as fundações, seja essa atividade de natureza consultiva ou contenciosa. Então, complementando esta previsão, esse julgamento da ADIM, de que inclui as autarquias e as fundações,
quero lhes dizer que o artigo 132 da Constituição Federal, esse princípio da unidade da representação judicial pelos procuradores, abrange a administração direta, autárquica e fundacional. Então, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, é responsável pela representação judicial e pela consultoria jurídica desses órgãos. As empresas públicas e as sociedades de economia mistas não se submetem à consultoria e representação judicial exclusiva da PGE. Isso foi afirmado pelo STF também e no julgamento de outra DIN, agora a DIN 3536, oriunda de Santa Catarina. Então, pela DIN 3536 de Santa Catarina, o STF deixou claro que esse princípio da unidade de representação judicial pelos procuradores não se aplica às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Então, o princípio da unicidade da representação veda realmente a criação de outro órgão de assessoria jurídica, como fez a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que não seja propriamente a Procuradoria-Geral. Então, a administração direta e indireta tem essas atividades de consultoria e representação judicial como sendo uma atividade privativa dos procuradores. Na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, lá no artigo 88 que eu lhes mencionei, tem uma parte do dispositivo que ele prevê, a parte final, que essa assessoria jurídica estadual estaria vinculado diretamente à Procuradoria-Geral do Estado. Esse é um ponto importante. Será que esta vinculação à PGE tornaria constitucional essa previsão? E o STF entendeu que não. Ainda que haja previsão de vinculação à Procuradoria-Geral do Estado, como se deu nessa hipótese, o STF entendeu que o legislador estadual tentou mascarar, superar a obrigatoriedade do 132, que prevê que deve ser ato desempenhado pela Procuradoria-Geral. Estar vinculado à Procuradoria-Geral não é assegurar que o ato vai ser praticado pela Procuradoria-Geral. Então, o STF entendeu que mesmo com essa vinculação, haveria lesão ao princípio da unicidade, porque são atos privativos dos procuradores do Estado. A Constituição Federal, ela tem ainda uma previsão lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 69 prevê, olha lá, será permitido aos estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Então, o que o artigo 69 do ADCT previu foi uma exceção ao artigo 132 da Constituição Federal. Quer dizer, para unidades federativas que já tivessem órgãos de assessoramento jurídico, de consultoria e representação dos estados, distinto da Procuradoria-Geral, eles poderiam ser mantidos. Trouxe, portanto, uma hipótese de descentralização excepcional dessa unidade, da unicidade assegurada no artigo 132. Isso quer dizer que depois da promulgação da Constituição de 88, não é mais possível a criação de órgãos jurídicos com a finalidade de consultoria e assessoria jurídica, representação judicial das unidades federadas, órgãos esses que sejam distintos da PGE. Grande questão, tem uma outra questão aqui importante, que é o fato de que as atividades desenvolvidas, as atividades previstas nessas normas, na artigo 88 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e na lei complementar que a disciplinou, a lei complementar 518 de 2014, ali estavam previstos atos que eram privativos de procuradores, em que, pese a denominação de assessores, os integrantes dessa carreira não se limitavam a assessorar. Eles desempenhavam atos privativos dos procuradores. Então, eles não se limitavam a fazer minutas, por exemplo, de manifestações, de consultoria jurídica ou de peticionamento em juízo. Eles realizavam o ato por completo, inclusive assinando. Se eles se limitassem a realmente assessorar, como o nome indica, realizar minutas e submeter a minuta ao crivo, à análise,
a ratificação dos procuradores do Estado, não haveria nenhum problema. A questão é que as funções por eles desempenhavam ultrapassavam a figura de um mero assessor e permitia a prática de atos privativos dos procuradores do Estado. O quadro de residente jurídico ou de assessor jurídico, que se limita a realmente assessorar, auxiliar, elaborar minutas a serem posteriormente analisadas pelos procuradores, não só é admitido, como é uma realidade, Brasil afora. As procuradorias implementam esse quadro de residência jurídica para a prática desses atos, mas eles não praticam finalisticamente os atos. Eles elaboram minutas, sugestões que são analisadas pelo procurador responsável. Então, a conclusão a qual chegou o STF foi no sentido da inconstitucionalidade da norma de Constituição Estadual, que após o advento da Constituição Federal de 88, cria órgão de assessoramento jurídico auxiliar, denominado Assessoria Jurídica Estadual. Órgão esse fixado em caráter permanente, mesmo que vinculado expressamente à Procuradoria-Geral do Estado, porque compete à Procuradoria-Geral do Estado o exercício de atividades de representação judicial, consultoria jurídica e assessoramento jurídico. Então, com base nesses argumentos, o STF, à unanimidade, julgou procedente o pedido e, portanto, declarou a inconstitucionalidade desse artigo 88 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e também da Lei Complementar 518 daquele Estado. Uma última observação é que o STF, nesse caso, fixou a modulação dos efeitos dessa inconstitucionalidade, porque declarou inconstitucional, mas o órgão estava lá criado, com os cargos providos. E aí o que fazer? O STF, como disse, modulou os efeitos para adotar duas providências. A primeira providência foi tornar o órgão de assessoria jurídica e os cargos de assessores jurídicos como uma carreira em extinção. Então não serão providos novos cargos, eles serão tratados como carreira em extinção e terão que se adaptar, portanto, às atividades privativas da Procuradoria do Estado. E a segunda providência foi impedir que os seus atuais ocupantes exerçam funções privativas de assessoramento jurídico, de consultoria jurídica, de representação jurídica dos estados. Então, eles vão continuar desempenhando as funções, mas agora sob a supervisão dos procuradores do Estado, como desde sempre deveria ser, em obediência ao artigo 132 da Constituição Federal. Ok? Então, essas são as observações que eu queria fazer hoje com os senhores a respeito da inconstitucionalidade dessa previsão de uma assessoria jurídica estadual que não assessorava, que não se limitava a assessorar, mas desempenhava os atos finalisticamente. Ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.